Vamos resolver então o exercício 1 da seção 9.2 de equações diferenciais, que trata sobre campo de direções. Então, o exercício é dado a EDO e o campo de direções, né? O próprio exercício já traz. Caso o exercício não trouxesse o campo de direções, eu teria que construir ele. Só que fazer isso aqui à mão é muito difícil, né? Porque se a gente observar aqui, tem 20 traços na direção do eixo X e 20 na direção do eixo Y. Então, eu acho que tem até mais que 20 na direção do eixo Y. Dá mais que 400 tracinhos aqui. Então, para eu ter uma noção de como o campo de direções está se comportando para essa equação diferencial, eu teria que ter uma quantidade grande como eu tenho aqui. Então, fazer isso na mão é impossível. Na aula anterior eu já mostrei, né? Que a gente tem uma página na internet, tem um site que a gente basta entrar com a equação diferencial de primeira ordem e ele traça o campo de direções. Se eu clicar num ponto específico, ele mostra qual é a curva, né? A função que é a solução da EDO, mostra o traço, né? Somente a equação a gente não conhece. Então, basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte, né? Eu tenho a EDO e tenho o campo de direções dado. Então, como é que eu encontro, né, a solução para essa condição inicial, ou seja, para esse problema de valor inicial aqui, por exemplo, no 0, 0. Bom, então eu tenho que procurar o ponto 0, 0 na minha EDO. E aí, se eu observar aqui, olhando, né, nas proximidades, eu tenho esses traços aqui, ó, a minha equação, a minha função viria seguindo esses traços aqui. Aqui ela sobe melhor assim, então é como se fosse, se eu traçasse assim, e aqui também. Então essa aqui seria para o item I ali, né? Essa curva seria a solução para essa equação diferencial no ponto 0, 0. No ponto agora, só lembrando, né? O x é 0 e o y é 0,5. Então é ponto 0 e 0,5. Então eu procuro o ponto 0 no x e 0,5 no y, que está aqui. E aí, claro, né? A curva que passa nas proximidades aqui do 0,5 no y é exatamente essa curva de equilíbrio aqui. Então a gente chama essa daqui nesse caso, né? A reta tangente aqui é horizontal, né? Então a derivada é nula e a gente chama isso aqui de solução de equilíbrio. Isso aqui é o item 2, é a chamada de solução de equilíbrio. Depois, só lembrando, né? Solução de equilíbrio é y igual a uma constante. Então nesse caso aqui é y igual a 0,5. Que depois a gente vai responder aqui no item B. O item 3 é o ponto 0 e 1. 0 e 1 está aqui. Então, nessa proximidade, como é que se comporta o campo de direção, né? Poderia pegar algo aqui, né? E aí, essa curva aqui. Ah, não poderia ser essa um pouquinho mais para baixo? Né? Pegar essa outra linha. Aqui a gente está fazendo um olho, né? Claro, estaria errado se eu dissesse que é aqui, né? Ah, é essa curva aqui, ou lá em cima. Não, eu pego o ponto e nas proximidades. É como se o fluxo, né? Esse campo de direções aqui segue, essa curva segue essas linhas. Então, para o item 4, que é 0 e 1.6, então 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, um pouquinho para cima, se é algo próximo disso aqui, poderia pegar esse ponto aqui. Então, 1.6, a solução para a EDO seria uma curva que passasse por aqui. E aí depois, né, ache todas as soluções de equilíbrio aqui. Então, as soluções de equilíbrio que são mostradas aqui, né, tenho essa daqui também e a outra que eu tenho ali. Então, para o item B seria y igual a 0,5 e y igual a 1,5 são as soluções de equilíbrio. Existem mais soluções de equilíbrio para essa EDO? Existem, né? Mas aí a gente só está analisando aqui para esse intervalo que ele nos deu aqui para o campo de direção. O intervalo poderia ser maior, né? Vou mostrar agora na página como é que eu faço, né? Para encontrar esse campo de direção e ao clicar no campo de direção, a página lá vai me dar essas curvas automaticamente. Temos aqui então a página, tem um detalhe aqui, na verdade é dy, dx, e a pessoa botou em função de t. Na nossa variável t vai fazer o papel de x aqui. Então eu vou escrever a EDO que eu tinha anteriormente, né?
que era x cosseno de πy. Então, é x vezes, o asterisco, cosseno, eu sugiro colocar sempre entre parênteses, cosseno, e entre parênteses, π vezes y. Observe que eu não preciso colocar o t, pode usar o x, que ele vai entender. Bom, e aí, aqui ele já tem um intervalo, ó, o x, que é o t, né, vai de menos 5 a 5, o y de menos 5 a 5 também. Porém, lá no nosso caso, o x vai de menos 2 até 2. E o y vai de 0 até 2. O y é positivo. E a quantidade de setas e o comprimento dela a gente vê depois. Então eu clico aqui em plotar o gráfico do campo de direções. Está aqui o gráfico do campo de direções. Tá? Então, se eu mexer no tamanho da seta, vou lá botar 20, fica mais difícil de visualizar às vezes, ou melhor, mas por exemplo, se eu botar já um 40 aqui, já fica muito poluído, ó, fica difícil de ver. Então, um 15 aqui está de bom tamanho. E o número de setas, então se eu botar 10, por exemplo, 10 na direção do eixo X e 10 na direção do eixo Y, que daria 100 segmentos desse aqui. Fica difícil, ó. Imagina, ó, 100 segmentos, que não é pouco, a gente não tem muita noção do que está acontecendo. Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, 40, ó, já tenho bastante noção, ou 30 está de bom tamanho. Bom, e aí então a gente vai lá para as respostas. Ah, no 0, 0. Então, se eu clicar no 0, 0, se eu vir aqui, clicar bem próximo aqui do 0, 0, então eu tenho aquela curva que eu fiz o desenho, é uma solução para o problema de valor inicial no 0, 0. O outro era 0,5, então aqui, que era uma posição de equilíbrio. Então, se eu clicar aqui, vai dar uma reta, que é uma solução de equilíbrio. Depois era 0 e 1,5. 1,5 está aqui. Ou 0 e 1, né? Acho que era 0 e 1. Então, se eu clicar aqui, então o x é 0 e eu vou no 1 no y. O ponto 0,1 está aqui, eu clico, ele me dá a curva, como se fosse simétrica em relação ao 0, 0, né? E depois, no 1,5, ó, eu não cliquei exatamente no 1,5, né? Então, ele traçou ali, então é 0 e 1,5. Então, se eu clicar bem em cima, ó, ele é como se não fosse tão preciso, né? Eu estou usando aqui no olho, ó. Então, é difícil pegar exatamente a posição do equilíbrio quando eu tracei ali, que pegou, né? Aqui, então, às vezes, tem que tomar cuidado que, ó, como não é algo tão preciso aí, parece que não dá uma solução de equilíbrio, mas é no 1,5. E depois no 1,6, que era algo parecido com isso aqui, naquela outra curva ali, parecido com uma parábola. Então, nessa página, vocês vão poder, vou deixar na descrição do vídeo, vocês vão poder, né, basta entrar com a equação diferencial, tomando cuidado aí com alguns detalhes, ele chama atenção aqui, né? Como é que escreve a função? O seno, tem que usar parênteses, cosseno, a multiplicação tem que colocar, senão ele não entende, né? Então, tomar cuidado com isso. E eu consigo plotar, então, o campo de direções da minha equação diferencial com certa praticidade.